Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Pai amoroso. O teu amor por nós é tão grande. Perdoa os nossos muitos pecados. Fortaleça a nossa fé hoje através do meditar da tua santa palavra. Fica conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do profeta Oséias, capítulo 10, versículos 1 a 3, que diz assim: Israel era uma videira de ramagem viçosa que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido, e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Agora eles vão dizer: não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei, que poderia fazer por nós? Estimado irmão e irmã, coração dividido é quando se ama duas pessoas ao mesmo tempo. É muito estranho isso, você não acha? Ninguém de nós iria gostar de saber que a pessoa que estamos casados está com o coração dividido. Deus também não gosta disso. Ele não aceita que uma pessoa que ele ama tanto, ao ponto de adotar como seu filho ou filha, chegue e diga que o coração está dividido entre ele e outro Deus pagão. O povo de Deus na época do profeta Oséias, lá pelos anos 730 a.C., falava e fazia assim: adorava a Deus e participava dos cultos pagãos, praticava pecados e adorava os deuses pagãos. Deus então diz: não dá certo assim, eu não aceito esta situação. E Deus fala onde começou o problema do seu povo em abandoná-lo. Ele diz: Israel era uma videira de ramagem viçosa que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. Deus havia abençoado o seu povo e eles prosperaram, mas a prosperidade levou o seu povo a afastar-se de Deus. Eles não reconheciam que foi Deus quem os abençoou. Em vez de agradecerem a Deus pelas bênçãos, foram adorar, servir e agradecer aos deuses falsos dos povos à sua volta, especialmente um chamado Baal. A conclusão que Deus chega é a seguinte: o coração deles está dividido e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Já que o povo abandonou Deus, Deus também iria parar de abençoá-los, protegê-los e ampará-los. Que eles fossem procurar ajuda e abrigo nos deuses pagãos. É justo, você não acha? A consequência deste abandono de Deus foi que o seu povo foi derrotado e levado em escravidão para a Babilônia e sofreu muito. Também quando Jesus Cristo veio ao mundo, aconteceu a mesma coisa. Em vez do povo crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, rejeitaram-no e crucificaram-no. Veja como resume isso o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Era justo Deus ter abandonado a raça humana e deixado que ela sofresse as consequências do pecado que ela mesma cometeu lá no inferno. Mas o amor de Deus é tão grande que, mesmo sendo rejeitado e trocado, continua amando o ser humano ao ponto de transformar o ato de covardia e injustiça contra Jesus em forma de salvação para todas as pessoas deste mundo, como diz Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o povo de Deus, que trocou o Deus verdadeiro pelos outros deuses, que não podiam ajudar porque não existiam, ficou sem ter para quem correr e pedir ajuda. A conclusão que o povo de Deus chegou pelo abandono está relatada no texto quando diz: nós não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei, que poderia fazer por nós? Isto é, estamos perdidos, abandonados, sozinhos, derrotados, porque abandonamos Deus, o único que poderia nos ajudar e nos salvar. O único que poderia ajudar o seu povo, como sempre fez na história, é o Deus Criador, Salvador e Santificador. E este Deus foi trocado por coisas que não ajudam nada, não salvam e deixam o povo na mão. Estava o povo sozinho em meio às desgraças da vida. Assim, estimado irmão e irmã, é o mundo de hoje, que se recusa a aceitar Jesus Cristo como Filho de Deus, Senhor e Salvador. No final, ficam sozinhos, entregues à sua própria sorte, desamparados, ficam perdidos e desesperados frente aos problemas da vida e um dia frente à morte. Ainda hoje o povo não reconhece que é Deus quem abençoa, protege e ampara. Muitas pessoas, à medida que vão prosperando financeira e materialmente, esquecem que foi Deus quem os abençoou e se afastam de Deus, da sua palavra, da oração e da igreja, como fez o povo do Antigo Testamento, isto é, arrumam outro Deus para servir, outro Deus para adorar. E isso tudo se resume numa frase dita por muitos que se dizem cristãos: eu não tenho tempo para ir para a igreja, para ler a Bíblia, para orar. Eu não tenho tempo para Deus. As colunas sagradas que fala o texto são os altares construídos para adoração aos deuses pagãos. As colunas sagradas das pessoas de hoje são o amor ao dinheiro e aos bens materiais, o consumo exagerado, o materialismo, o egoísmo, a busca por prazeres pecaminosos. Como é difícil o ser humano se conscientizar que somente Deus é que pode dar felicidade, paz e salvação. Somente pela fé em Jesus Cristo o ser humano pode passar da morte e ganhar a vida eterna no céu. Lembremos nós cristãos que as coisas verdadeiras e que dão felicidade ao ser humano não são compradas, são bênçãos que somente Deus pode dar em Cristo Jesus, como paz, amor, esperança, fé, alegria, felicidade. E Deus tem e quer nos dar de graça o perdão dos pecados, a vida e a salvação através de Jesus Cristo. Ele quer ser o nosso Pai, que cuida de nós,
nos ampara nos momentos difíceis da vida e nos dá força e coragem para enfrentarmos tudo o que vem pela frente, na certeza de que um dia estaremos com Cristo no céu. Para mim, um dos salmos mais lindos e significativos, se é que podemos dizer que tem algo mais lindo e significativo na Bíblia, é o Salmo 62, que diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto. Perdoa-nos se muitas vezes nós trocamos o Senhor por outras coisas que não valem nada. Que nós possamos aprender, através do texto bíblico de hoje, a valorizarmos o teu amor, as tuas bênçãos, a sermos gratos a ti e a confiarmos que o Senhor é o nosso único bom pastor e por isso nada nos faltará. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.